E olha, desde 2007, a ausência de um espaço público adequado para receber eventos artísticos e culturais gera impasses e reclamações aqui em Araranguá. Isso se dá porque neste mesmo ano, uma parte ali da estrutura do teatro, né, que tem o município, tinha ali parado as suas atividades devido a uma reforma da Escola de Educação Básica, né, aqui na região central. Desde que um dos blocos da instituição de ensino precisou ser interditado, houve aí essa questão com o teatro. E sem contar também com, né, o próprio município, né, ficou sem contar com um ambiente adequado, sem uma estrutura, né, de qualidade no que se refere a realizações de espetáculos, apresentações e assim por diante. O município era, evidentemente, muito cobrado para tomar providências e assim se deu. Foi feito conversas, tentativas de acordo com o governo do estado para que o teatro, né, que existe aqui no município fosse aí municipalizado, mas infelizmente isso ainda não aconteceu. E na última sexta-feira, uma notícia muito triste, não apenas para Araranguá, mas sim para a cultura de todo o extremo sul. O Teatro Célia Belisária ficou em chamas. E para a gente entender de fato o que aconteceu, o porquê disso, se já existe também uma linha de investigação, eu chamo agora nos nossos estúdios o delegado da Polícia Civil, o Lucas da Rosa, que vai explicar um pouco melhor para a gente de fato. Senhor delegado, primeiramente, muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Infelizmente, para a gente falar de um assunto que a gente não gostaria, né? Mas é importante a gente falar sobre essa temática e informar para a população o que está acontecendo. Então, senhor delegado, antes de mais nada, eu vou pedir para o senhor se apresentar, né, para o público de casa, porque a gente fala muito da Polícia Civil, mas não fala das atividades de quem está por trás, né, comandando a lei. Eu sou o delegado Lucas Fernandes da Rosa, né? Estou atuando aqui no município de Araranguá em razão das férias do delegado titular. Atualmente estou lotado na delegacia de Turvo, né? Mas em razão das férias do delegado titular da primeira DP, então a gente vai acompanhar agora esses casos que estão ocorrendo aqui no município, em especial esse incêndio que acometeu o teatro aqui do nosso município de Araranguá. Sem sombra de dúvida, é algo que preocupa as autoridades, os munícipes, né, de forma geral. Agora, senhor delegado, primeiramente, né, esse incêndio ocorreu ali na sexta-feira, perto das 7 horas da noite. Foi algo assim inesperado, né? Ninguém esperava. Como é que foi o recebimento dessa ocorrência? Então, nós tomamos conhecimento, né? Primeiramente foi através de redes sociais, que as pessoas começaram a compartilhar muito rápido, né? Essas informações. A gente sabia que estava um tempo chuvoso, né? Que era noite já da sexta-feira. E ali começou a se divulgar essas imagens do teatro pegando fogo. Primeiramente foi acionado o Corpo de Bombeiros, né? A Polícia Militar também teve uma participação de cercar o local e foi contido as chamas, né? A Polícia Civil agora está aguardando esse registro do Corpo de Bombeiros, né, para a gente instaurar um inquérito policial. E a finalidade disso agora, da Polícia Civil, dessa investigação especial, vai ser apurar se esse incêndio ele foi um incêndio criminoso ou se ele foi um evento natural, né? Pode ter sido um raio, pode ter sido um curto-circuito de uma pane elétrica, enfim. Então é isso que nós vamos investigar. Então agora nós vamos, inicialmente, com a instalação de inquérito policial, solicitar perícia, né, ao IGP, pedir também a colaboração do Corpo de Bombeiros, para que possa trazer elementos ali que nos indique quais são as causas desse incêndio. Com o resultado desse laudo pericial, aí a Polícia Civil vai começar a delinear qual vai ser a linha investigatória, né? Concomitante a isso também, a Polícia Civil vai ouvir testemunhas, né, pessoas que tiveram os primeiros contatos com aquele fato, né, para poder indicar, inclusive, essa denúncia aí de que pessoas estariam residindo dentro daquele teatro, né? Que, de fato, se por um acaso isso realmente se comprovar, né, já é uma linha de investigação, né? Pode ser que uma pessoa que estivesse lá dentro estivesse manuseando fogo e acidentalmente pode ter ateado fogo no teatro ou propositalmente possa ter praticado esse delito, né? Então, o crime que nós vamos investigar vai ser o crime do artigo 250 do Código Penal, né, que é o crime de incêndio, e aí tem o seu aumento de pena ali, que é no caso de prédio público.
Entendi, senhor delegado. Até o Fabrício colocou para a gente as imagens, né? Essas imagens até que o senhor mencionou ali das redes sociais. Essas imagens foram concedidas até pelo portal Post TV e a gente percebe, né? No fundo, um pouco de fumaça no teto do teatro, as janelas ali, evidentemente, mostrando que o teatro está em chamas e foi algo que preocupou, né? Toda a Araranguá. Agora, a gente vê essas imagens aí de dentro, né? De um local que foi mais atingido aí pelas chamas. Agora, senhor delegado, o que acontece? A gente anteriormente, até sobre essa imagem que é relacionada à minha pergunta, no que se refere ao teatro estar fechado, muito se tinha essa especulação das pessoas que eram moradores de rua e fazia ali do teatro de abrigo e assim por diante. Muito também foi se questionado referente à operação que ocorreu aqui em Araranguá, para desarticular ali a questão dos andarilhos, né, que pediam dinheiro e o uso de drogas aqui na região, no bairro próximo ao centro aqui do famoso buraco quente, né, como as pessoas mencionam. E nesse sentido até, a Polícia Civil já tinha, né, alertado sobre essa questão das pessoas entrarem no teatro e assim por diante. Então, nesse sentido, como o senhor mencionou, as investigações vai também apurar sobre esse caminho, se de fato foi algo acidental ou se foi algo proposital? Esse é o principal objetivo do inquérito policial, né? Apurar quais foram as circunstâncias que iniciaram esse fogo, né? Se foi uma pessoa que propositalmente ateou fogo naquele local ou se foi um acidente, né? Porque isso vai diferenciar na classificação do delito, se ele vai ser um delito doloso ou delito culposo, né? E isso faz muita diferença na pena também da pessoa que foi enquadrada nesse crime. Então, nós vamos instaurar um inquérito policial justamente para tentar identificar o suspeito, né? E aí vai interessar muito a oitiva de testemunhas, de pessoas que de repente possam ter visto alguém saindo de lá logo após o início do incêndio, câmeras de segurança que estão em volta do local. Então, tudo isso vai ser analisado, tudo isso vai ser trazido para o inquérito policial, para que a polícia consiga retratar novamente o que aconteceu nesse dia. Entendi. E a gente sabe, né, senhor delegado, que o teatro ele fica numa região movimentada da cidade, a área central. À frente existe uma praça, né, próximo ali ao prédio da SAMAI. Do outro lado existe ali templos religiosos e assim por diante, prédio em construção. Agora, nesse sentido, uma dúvida que fica, senhor delegado, supondo, vamos supor que foi algo criminoso, de fato, alguém foi lá e colocou fogo no teatro. E como procede nesse sentido para a Polícia Civil conseguir identificar a pessoa que fez isso? Olha, é um crime que com certeza tem uma certa complexidade, né? Identificar uma pessoa que praticou esse delito não vai ser fácil para a Polícia Civil. Mas nós vamos contar aí com todos os recursos que estiverem disponíveis, né? Como ele disse, câmeras de segurança, testemunhas, pessoas que porventura estivessem passando pelo local e conseguindo visualizar o certo indivíduo. Então, a partir de qualquer elemento que for trazido para a Polícia Civil, nós vamos investigar. Só para te dar um exemplo. Suponha que uma pessoa tenha dito que era uma pessoa de camisa vermelha e de bermuda azul que saiu do local. Certo. Então, se nós conseguimos, através das câmeras de segurança, identificar uma pessoa que saiu com essas roupas, a gente pode tentar monitorar ela através das diversas câmeras que tem no município, o local para onde ela vai, o local onde ela se abriga, e aí, a partir daí, buscar informações para tentar identificar a identidade dela. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar agora, né? Precisamos dessas informações da população, né, de quem tiver alguma informação, repassar para a Polícia Civil, né, para que a gente possa aí dar início aos trabalhos e conseguir concluir como é que se deu esse incêndio. Entendi. Então, vamos frisar essa questão que o senhor até mencionou, da população. Então, se alguém percebeu alguma movimentação, ainda é em tempo e é importante estar contactando a Polícia Civil. Sim, é sempre. A Polícia Civil ela não trabalha sozinha, né? A população tem um papel muito importante em todas as apurações dos crimes. Nós precisamos dessas informações para iniciar as investigações, né? E também para conseguir concluir o inquérito aí, indicando quem é o criminoso, né? No caso seja uma pessoa que fez o crime. Exatamente, seja um incêndio proposital. Entendi. E existe um prazo, senhor delegado, para essas investigações serem finalizadas? As investigações, elas têm o prazo de 30 dias, é um inquérito policial. Entretanto, ele pode ser prorrogado por mais tempo, né, caso a gente não consiga indicar a autoria do fato nesse lapso temporal. Sim. É bem possível que isso aconteça, porque laudos periciais demoram um pouco para ser concluídos, principalmente nessa questão em que tem bastante
o fogo se alastrou bastante, né? Então você tem muita coisa para ser verificada. Sim. E aí, a partir daí, é um trabalho mais demorado, um trabalho mais complexo para a perícia, né? Isso vai acabar gerando um tempo maior para ser produzido esse laudo, então o inquérito acaba ficando um pouquinho mais de 30 dias para concluir. Entendi, senhor delegado. Vou agradecer, né, ao senhor, primeiramente, pelas informações, esclarecer para o pessoal de casa, né, essa situação. Parabenizar também o trabalho, né, que a Polícia Civil vem realizando aqui em Araranguá, em todo o extremo sul e até também no estado de Santa Catarina. A gente vê que é um trabalho muito efetivo, né, sempre no nosso primeiro bloco a gente sempre fala muito da Polícia Civil. E mais uma vez, delegado, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui nos nossos estúdios e prestar esses esclarecimentos aí para a população. Um ótimo dia para o senhor e uma boa semana. E olha, eu vou seguir falando aqui do que aconteceu, infelizmente, na última sexta-feira em Araranguá, no que se refere ao incêndio que acabou ocasionando aí o teatro, né, da cidade, que está abandonado há mais de 5 anos, né, me refiro ali ao teatro aqui da cidade, que vem tendo aí uma administração estadual, né? Infelizmente, na última sexta-feira, acabou, né? O Teatro Célia Belisária de Souza foi aí consumado parcialmente por chamas em um incêndio de grandes proporções na noite da última sexta-feira. O auditório, né, que contava ali com 500 poltronas, foi totalmente atingido pelo fogo por conta do acúmulo também de materiais inflamáveis. Os bombeiros conseguiram, assim, evitar o avanço das chamas para outras áreas ali, outras dependências do teatro. E para a gente entender um pouco melhor como é que funcionou esta operação, como é que foi o trabalho do Corpo de Bombeiros, eu chamo agora nos nossos estúdios o comandante, o major, né, que pode vir aqui nos nossos estúdios do Corpo de Bombeiros aqui de Araranguá, que vai explicar para a gente sobre essa situação. Primeiramente, bom dia, senhor Major Borges. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Alex. Muito bom estar junto com vocês novamente. Perfeito. E, Major, nos primeiros dias aí, nas primeiras semanas no comando aqui de Araranguá, primeiro, né, quero dar parabéns ao senhor, né, iniciando aí esse novo trabalho aqui no nosso município, tá? Infelizmente, o ruim é tê-lo aqui no nosso estúdio para a gente falar de uma coisa tão ruim que aconteceu no município. Realmente, foram poucos dias de comando, né, efetivamente. Chegamos dia 2 de setembro e posso dizer que do dia 2 de setembro até hoje o trabalho foi intenso, tivemos várias ocorrências, acompanhei algumas ocorrências e infelizmente uma delas foi esse incêndio da última sexta-feira, né? De fato. Agora, senhor comandante, a gente vai primeiro, né, falar até um pouco mais cedo, eu conversei com o delegado Lucas, né, ele explicando que a ocorrência, a primeira preocupação foi através das redes sociais, né, por exemplo, a Polícia Civil estava atenta ali às redes sociais e viu que bastante gente estava compartilhando, né, o incêndio no teatro. Como é que foi para o Corpo de Bombeiros receber essa ocorrência? Bem, Alex, apesar de não estar em Florianópolis anteriormente, eu estava acompanhando há algum tempo já as notícias da região. Sou daqui da região, Sim. Então acompanhava muito. Então essa situação do teatro eu já estava acompanhando desde Florianópolis. E quando eu cheguei em Araranguá, essa preocupação foi confirmada com esse incêndio da última sexta-feira. Já estávamos no final da tarde, início da noite, acabando praticamente o expediente administrativo quando fomos acionados para esse incêndio. Logo, nós deslocamos um caminhão para o local que estava vindo de um outro incêndio, né? E já fomos com apoio, com mais uma viatura de combate a incêndio, mais uma caminhonete, mais uma ambulância para prestar auxílio no incêndio, porque nós sabemos que esse tipo de ambiente, por ser um anfiteatro, né, temos muitos materiais inflamáveis, como espuma, temos tecido das poltronas, temos as forrações da parede, piso. Então, a preocupação nossa era chegar rápido no local e evitar a propagação. E foi o que aconteceu. Entendi. E, de fato, até aproveitando essa sua fala sobre esse sentido, essa questão da preocupação, né? Porque eu acredito, assim como o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a população estava muito preocupada, né, sobre esse teatro, que recebia diversas denúncias ali, no que se refere à invasão, as pessoas fazendo ali de abrigo. Existia ali, no caso, como a gente viu, uma das salas que foi bem afetada, que tinha as poltronas, que tem material inflamável, que pode aí, a gente está até vendo as imagens, o Fabrício colocou para a gente as imagens, né? Essas imagens, lembrando, concedidas aí pelo Post TV, e a gente reforça, né, essa questão, porque agora existe uma preocupação muito significativa referente ao prédio, né? Porque a gente sabe quando o ambiente ele pega fogo, né, tem a questão da sua estrutura. No caso do teatro,
que vai se seguir agora? Será necessária uma interdição, uma demolição da parte que foi atingida pelas chamas? Tecnicamente, o teatro já estava interditado. Ele estava interditado, né, por algum tempo, se não me engano, desde 2019, talvez. Você tem que confirmar, mas já estava interditado tecnicamente. Agora, pelas chamas, a gente vai fazer a inspeção no local. Uma, para tentar averiguar quais foram as causas ou a causa do incêndio, né? Temos algumas possibilidades, algumas teses que com a inspeção no local serão, como digo, será montado quebra-cabeça para tentar verificar aonde o foco inicial se deu e quais foram as causas. Claro, por se tratar de um ambiente que estava abandonado, sendo utilizado por pessoas em situação de rua, a probabilidade de ser uma causa humana é muito grande. Sim. E quanto à estrutura, também, vamos aproveitar o momento lá e verificar se temos rachaduras aparentes, problemas em vigas. Se for o caso, teremos então a solicitação de uma nova vistoria agora por engenheiros ou da Secretaria de Estrutura, né? De Engenharia da CIA. Do Estado ali, né? Ou talvez da Defesa Civil. Entendi. E é um trabalho, como o senhor mencionou no início, né? Porque, olha, foi um caminhão, a equipe, outro carro, né, para solucionar essa questão do incêndio. E algo que preocupa muito, porque, por exemplo, se tinha informação que moradores de rua faziam ali do teatro como abrigo, se tinha também essa questão do preparo para atender caso tivesse vítimas lá no teatro? Sim. Já na chegada do local, o solicitante informou que talvez existissem vítimas, né? E mesmo se não tivesse informada, essa preocupação é sempre tomada por nós, né? Especialmente naquele ambiente, como eu falei, a gente estava ciente do que estava acontecendo. Sim. Então, assim que as chamas foram debeladas e nós conseguimos ter acesso ao teatro, né, especificamente, nós fizemos a varredura para verificar se nós encontraríamos algum tipo de vítima, mas, felizmente, isso não aconteceu. Que bom, né? Graças a Deus, né? Que ficou só essa questão estrutural, né? Agora, nesse seguinte, até hoje, né? A gente recebeu uma nota do governo do Estado, da Secretaria de Infraestrutura, juntamente também com a Secretaria de Cultura e Educação, dizendo que no dia de hoje vai acontecer uma vistoria, né? Ali no teatro, para verificar como é que vai ser, porque existia ali um estudo para fazer uma reforma e assim por diante. Nessa questão da vistoria em si do prédio, o Corpo de Bombeiros participa dessas vistorias para dizer se pode, o que não pode, como o senhor mencionou anteriormente, por exemplo, verificar a questão de rachaduras. É necessário um laudo, né, do Corpo de Bombeiros sobre essas questões? O nosso laudo é basicamente pelas causas do incêndio. Acessoriamente, nós também temos secundariamente essa questão de averiguação de estrutural. Porém, essa função compete aos engenheiros tanto da CIA quanto da educação. Sim, entendi. Agora, senhor Major, o que acontece? Às vezes a gente vê um incêndio, o instinto é ir lá e querer apagar, né? A gente viu aí, por exemplo, os moradores na rua vendo ali. Nesse sentido, para a população, né? Quando vê um incêndio, seja de grande proporção, como aconteceu ali no teatro aqui de Araranguá, ou qualquer outra questão, qual é o procedimento correto que deve ser tomado? Bem, Alex, quando nós falamos de incêndio, nós temos que falar de sistemas preventivos. Hoje, qualquer edificação tem sistema preventivo. Esse sistema preventivo não é para uso do bombeiro, é para uso da população que está no local. Por exemplo, extintores são para uso para o combate a incêndio, está no início, pequenas proporções, né? Então, quando nós cobramos sistemas preventivos, é para isso. Então, ao verificar o início de incêndio, deve ser utilizado o sistema preventivo, desde que o usuário tenha segurança para tanto. Se ele sabe operar também, não adianta na hora ele não saber operar, tentar aprender no momento, vai ser mais difícil. Mas, se tratando do anfiteatro, por exemplo, sala belisária, lá dificilmente seria combatido com o sistema preventivo, porque as chamas se alastram com muita rapidez em razão da característica do material que temos no local. Entendi. Então, por exemplo, lá no teatro a gente sabe que tinha poltronas, tinha material escolar, porque já foi utilizado, né, anteriormente, lá em 2017, pela escola devido ali a uma interdição da parte do bloco. Então, tudo isso ocasionou aí num agravamento do incêndio. Sim, ele auxiliou na propagação acelerada do incêndio. Perfeito, então. Senhor Major, muito obrigado, tá, por essas informações. Desejar aí um bom trabalho para o senhor, para toda a equipe e parabéns por ter uma atividade tão expressiva e tão importante para o município de Araranguá. Foi lá de forma imediata com toda a equipe e solucionou, né, esse incêndio que acabou aí ocasionando no teatro. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para o senhor e para toda a equipe. Ok, obrigado, Alex. Estamos sempre à disposição, precisando de nós. Perfeito, então.